Hoje nós estamos neste culto da família para meditarmos na palavra de Deus sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu me lembro que antigamente, hoje não se usa mais, mas antigamente a gente tinha em casa até um quadrinho, né? Quem lembra de certa ocasião tinha aqueles quadros, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Aquele relógio de parede do Salmo 91, ou era o Salmo 91, ou era o Salmo 23, né? Quantos podem declarar nesta noite, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Amém? Eu quero vos levar para nós meditarmos nesta noite, que se depois de nós afirmarmos com tanta ênfase, com tanta alegria, eu e minha casa serviremos ao Senhor, de repente nós recebemos aqui, no Alphaville, todos nós estamos reunidos aqui, o Senhor manda o seu mensageiro de boas novas, aquele que trouxe a boa notícia para Maria, Gabriel, dizendo, olha, esta noite, né, depois do culto, Jesus vai estar visitando cada casa, para conferir a afirmação, para ver se ainda tem aquele quadro, ou ele está meio solto, mas para olhar nos nossos corações. Imagina, irmão, de repente, Jesus já bate, né, na porta, como diz lá no Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Observe que quando Jesus está dizendo isso, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nós gostamos muito de usar esse texto em culto de evangelismo, né? Mas esse texto foi dirigido à igreja. Não foi dirigido a alguém que estava num culto de evangelismo, ouvindo, dizendo, estou à porta e bato. Então Jesus estava dizendo, vou fazer uma visita na sua casa. Imagine a preocupação, irmão, de repente está no grupo da igreja, no grupo dos obreiros, no grupo do ciclo de oração, da mocidade, dos adolescentes, da recepção. Olha, Jesus vai passar na casa de alguém, fica já a pressão, alguém já vai sair do culto correndo, porque tem que ajeitar, quem sabe, né? Deixa eu ver se tem alguma lâmpada que não está funcionando, deixa eu ver se tem alguma coisa para me colocar no lugar, deixa eu ver se a mesa da cozinha ficou organizada, porque Jesus vai vir na minha casa. Né? E isso aconteceu no livro de Mateus, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, nos conta que Jesus entrou em várias casas. Em cada visita, uma transformação. Em cada lar que ele visitou, algo extraordinário acontecia. Jesus não apenas passava por esses lugares, mas fazia diferença em cada situação que ele encontrava. Cada entrada nestas casas representava uma nova oportunidade para a vida das pessoas serem mudadas. A primeira casa também é a casa do primeiro milagre. E nessa primeira casa que Jesus entra, que está registrado no Evangelho segundo João, no capítulo de número 2 e no versículo de número 11, diz-nos que Jesus operou seu primeiro milagre em um casamento que ele foi convidado para entrar naquela casa, aonde estava acontecendo aquele casamento. Então, quando nós dizemos, a minha casa, ela começa com o nosso casamento, não é? De repente, quando nós nos casamos, era só 2, né? Tem agora, não é igual antigamente, né? Que dava para fazer o relógio dos 12 ponteiros. Irmãos, lembra que antigamente a casa era cheia, era 12, era 13, era 14. Hoje é 2, é 1, é 4, mas continua sendo a casa que nós afirmamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E dessa feita, em João capítulo 2, versículo 11, conta-nos a narrativa, que Jesus, ele vai a um casamento. E ali começa o ministério de Jesus, o primeiro milagre que foi transformar a água em vinho. Nós observamos que naquele tempo, no casamento, aconteceu algo que geralmente é preocupante quando a gente quer recepcionar a festa de um casamento, porque acabou o vinho. Mas veja, irmãos, que o vinho
que eles estavam servindo naquele casamento é algo que não acaba de uma vez. Ele vai acabando, acabou na primeira talha, depois acabou na segunda talha, e assim sucessivamente veio até não ter mais nada. E Maria, mãe de Jesus, então, disse a Jesus: acabou o vinho. E muitas vezes, irmãos, nós também podemos enfrentar no nosso lar, na nossa casa, que nós afirmamos, proclamamos, né? E se brincar, a gente coloca até um adesivo no nosso carro, na nossa porta, né? Na porta de casa, um quadro dizendo: eu e minha casa servimos ao Senhor. E de repente, nesta casa que serve ao Senhor, que antes era uma casa que tinha alegria, agora não tem mais. O casamento, o vinho, representava alegria. Muitos lares hoje, de pessoas que foram salvas por Cristo Jesus, estão passando por um momento que não tem mais a alegria no seu lar. Não tem mais alegria. Vivemos em um mundo que não está a 80 por hora, está a 150, 180, de repente nós saímos de casa de manhã e de repente só voltamos no final do dia. O nosso tempo em casa está cada vez mais resumido, cada vez menor. Tem pessoas que às vezes só usam a casa para dormir, de tão corrida que está a nossa vida neste século da velocidade da luz. Não é isso? Nós temos que correr. Parece que nós temos a impressão, pastor, que o tempo não está passando rapidamente, ele está na velocidade da luz. De repente nós paramos e analisamos que, puxa vida, 24 horas, Jesus podia ter criado um dia de 48 horas, né? Porque 24 horas se tornou tão curto, e nessa correria às vezes nós não percebemos, e o vinho vai se acabando, a alegria vai se acabando, e aí tudo passa a ser uma rotina e somente uma programação. Até mesmo servir a Deus na igreja não tem mais alegria, se torna uma penitência. Eu vou para o culto. Mas por que eu vou para o culto? Porque eu tenho que zelar por uma aparência, né? Não é assim? Porque, veja, as talhas que o texto bíblico diz, elas eram de pedra. Então, se eu estivesse aqui, dessa posição que eu estou, e as talhas de vinho estivessem ali, eu não saberia dizer se estavam com vinho ou não. Não daria para ver daqui, né? E muitas pessoas estão vivendo neste século presente de uma forma já vazia, sem alegria, mas ainda aparentam atrás de uma vida que eles têm que demonstrar que tem aquela vida, mas não tem mais a alegria do Senhor no seu coração. Até servir a Deus se tornou um sacrifício. Mas não é sacrifício servir a Jesus, por tudo que Ele fez por nós na cruz. Jesus foi convidado para este casamento. Jesus foi ao casamento. Jesus foi informado por Maria que não tinha mais vinho naquele casamento, não tinha mais vinho naquela casa, não tinha mais a alegria. E às vezes o que acontece, irmãos? Quando acaba, de repente faz falta, mas depois, com o cotidiano, né? Com a rotina, vira-se comum não ter alegria. Você entendeu? Se tornou comum. Eu não tenho alegria hoje, amanhã já é uma tristeza, depois da manhã já é uma outra coisa que acontece, e se acostuma a não ter mais a alegria. Acabou. Mas o Senhor nesta noite, Ele transforma a água em vinho. E a água é a palavra de Deus. E o vinho, Ele transforma esta palavra no teu coração em vinho. Ele te diz nesta noite: aonde não tem mais a alegria, o Senhor torna a dar a alegria. Muitas vezes alguém diz assim: eu não tenho alegria em ir para minha casa, eu não tenho alegria em voltar para o meu lar, porque o vinho se acabou. Mas Jesus que nós servimos, Ele transforma água em vinho. Ele torna a nos dar a alegria para servirmos ao Senhor, para dizermos e proclamarmos: a alegria do Senhor é a minha força. Sabe por que às vezes nós estamos com Jesus em casa, mas com as nossas talhas vazias, não tem mais vinho?
Eu lembro de uma história aqui que hoje é comum, não é verdade? A energia elétrica é comum, né? Vai acabar. É igual água quando está tomando banho. Eu lembro quando a gente no sítio uma caixa e aí você tinha o poço e de repente você estava tomando banho, acabava a água e você gritava: liga a bomba, né? Geralmente com a cabeça cheia de shampoo, com um sabão no olho e esperando ligar a bomba para voltar, né? Aí a comunicação com quem está lá fora para ligar a bomba. E aí eu lembro a questão da energia elétrica. Quando surgiu a energia elétrica, era igual o celular de antigamente, coisa cara, né? Quem tinha o celular tinha que mostrar que o celular geralmente grandão, né, pastor Antônio Gregório? Grandão, e tinha uns negócios assim que você colocava do lado, assim, ficava balançando. Se tinha paletó, te tirava até o paletó assim para ver que você tinha celular. Hoje se tornou algo comum, né? Se brincar, tem gente dando celular por aí. Quem quer celular? Quem quer celular? Quem quer celular? Mas quando surgiu, mesma coisa com energia elétrica, era coisa rara. E na Irlanda, uma senhora bem abastada, rica, quando saiu, mas ela era tão rica, mas era tão pão dura, e surgiu a energia elétrica, e ela, todo mundo ficou abismado, porque ela foi uma das primeiras a pedir a ligação. Passou um mês, foi o medidor, para ver quantos que ela tinha consumido, chegou lá no relógio, não tinha rodado nada. Ele ficou curioso: mas essa casa tem energia? Mas não está consumindo. O que está acontecendo? Será que tem gato, né? Tem esse negócio de gato, né? Mas acho que naquele dia, naquela época lá na Irlanda, naquele tempo, ninguém sabia desse negócio de gato na luz, para não passar no relógio, né? Mas nós temos que, como cristão, não pode ter gato, né, irmão? Não pode ter nem gato, nem gatinho, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Né? A pessoa ia na casa do crente tendo gato, não pode, né? Aí ela perguntou, curioso: mas senhora não tem usado energia? Não, toda noite quando o sol se põe, eu ligo as luzes o tempo suficiente de eu ligar as minhas velas. Então ela só ligava a luz o tempo suficiente de ligar a vela. É assim muitas vezes que acontece com a nossa vida, na nossa casa. Nós temos Jesus em casa, mas ainda estamos ligando as nossas velas. Nós estamos conectados ao céu, mas ainda estamos sem alegria. Jesus nos aceitou quando Ele nos salvou do jeito que nós éramos. Mas saiba de uma coisa: Jesus não quer deixar nós do jeito que nós é. Tem muita gente que é crente, eu sou crente, eu fui salvo, mas eu sou assim mesmo, ignorante. Saiba que Jesus quer transformar o ignorante. Eu sou crente, mas eu sou assim, um limão azedo mesmo. Jesus quer colocar açúcar neste limão. Eu sou crente, mas minha casa não tem alegria. Jesus quer colocar alegria na sua casa. Ligar. Imagina, irmão, nós com energia elétrica aqui de vela, nós com Jesus em casa e triste, nós com Jesus que nos salvou, mas desligado, ligado e desligado. Vamos ligar nesta noite de juntor, direto céu. Liga tudo, irmão. Não vai pagar energia, a conta não vai ficar alta. Deus. Às vezes a pessoa diz: eu sou crente há tantos anos. Você quer ver minhas carteirinhas? Igual eu lá em casa esses dias eu estava olhando, achei minha carteirinha de membro, de diácono, só faltou achar a carteirinha acho que de presbítero eu não achei. As outras achei tudo. Está aí, irmãos. Se não tiver ligado ao céu, não vale nada. Temos que estar ligado. Jesus está na casa. Está faltando alegria. Jesus está faltando. Maria chegou em Jesus e disse para Jesus: acabou o vinho. Aí Jesus disse para os moços: encha a talha de água. Água, o que é? A palavra. O que eles fizeram? Eles obedeceram conforme a palavra. Sabe o que acontece, irmãos? Nós queremos a bênção
que Deus tem para nos dar, mas muitas vezes não queremos nos submeter à palavra do Deus que abençoa. Entendeu? Muitas vezes, irmãos, Deus quer nos usar para levar graça, para levar alegria, e é nós que estamos dando problema. Você entendeu? Nós estamos igual Jonas. Deus, muitas vezes, nós estamos igual Jonas, literalmente. Deus fala, vai para um lado, nós vamos para o outro. Em vez de nós ser bênção, é nós que dá trabalho. Você entendeu? Às vezes como que nós vamos evangelizar alguém se a nossa vida muitas vezes é uma vida de trabalho? Jesus só tem trabalho com nós. Tem que ficar, meu filho, minha filha, vem para a igreja. Meu filho, minha filha, glorifica a Deus. Meu filho, minha filha, ora. Meu filho, ouve a palavra e está vivendo uma vida de tristeza. Mas Jesus transforma a tristeza em alegria nesta noite. Basta nós fazer o que, irmão? Liga. Tem aquele hino que fala, liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede sem demora. Jesus vai fazer o teu coração transbordar de alegria. No Novo Testamento, depois desse casamento, né? Imagina a apreensão. Aí você está em casa, de repente olha o WhatsApp, né? Que o WhatsApp hoje não é só comunicação. O WhatsApp ele não comunica só informação. Ele comunica ansiedade, ele comunica medo, não é assim? Sempre a notícia ruim chega primeiro do que a boa, e aí a pessoa vai se angustiando. De repente alguém fala, você viu o que passaram no WhatsApp? Aquele vídeo, não vou nem sair de casa mais, de tão violento que está. Eu nem vou sair de casa mais porque está difícil. Porque vai comunicando, né? Os meios de comunicação desta vida moderna em que nós vivemos, né? Que nós estamos carregando tudo, né? No bolso, que é o WhatsApp. Chega a notícia, não, Jesus passou aqui em casa e agora pode ser que ele esteja indo na tua. Aí fica a preocupação, Jesus pode bater aqui qualquer momento. Isso aqui Jesus vai querer ver meu quarto. Corre lá em cima, criança, arruma aquele quarto. Esses dias o Richard bagunçou os carrinhos dele. Eu falei, rapaz, arruma esses carrinhos aqui. O pastor veio aqui, gostou dos seus carrinhos. O pastor vai voltar aqui, vai ver essa bagunça. E ele falou, vou arrumar os carrinhos. Arrumou os carrinhos. E aí está aquela bagunça, tem que correr, arrumar. Jesus pode bater na porta. E bateu Jesus um dia na porta da casa de Pedro. E era a sogra dele que estava doente, né? Tem aquele negócio, a sogra e ainda doente, né? Duas, não podemos dizer. Né? Quase que eu disse aqui uma palavra que não era para dizer, porque sogra é benção. Eu tenho a minha sogra muito abençoada, eu moro aqui, ela mora lá no Gamaliel. Não me dá trabalho. Né? Mas podia morar. Os irmãos pensam que ia falar mais longe, mais perto, né? E Jesus chega na casa de Pedro, como se estivesse chegando hoje na nossa casa. De repente, na casa de Pedro, ele encontra a sogra de Pedro acamada, com febre, e logo falaram a respeito dela. Então ele se aproximou, Mateus capítulo 1, 30, 31, tomou-o pela mão, levantou-a e a febre a deixou, e ela passou a servi-lo. Tem esse versículo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando tudo está bem, é fácil dizer, irmãos. Nós estamos indo para a igreja, nosso coração está cheio de alegria, né? É só bênção sobre bênção, né? Não pode olhar para um lado que a bênção já está caindo, não pode pisar de um lado que a bênção está saindo. Você está vivendo aqui aquele versículo, onde tu pisares a planta dos teus pés, serei contigo, te abençoarei, e está tudo bem. Mas de repente, irmão, do nada, vem uma gripe, né? Vem uma enfermidade. E aí, irmãos? Jesus na casa, Ele cura a enfermidade nesta noite, na sua casa, Ele é poderoso. Eu ouvi alguém dizer assim, um negócio que eu não concordo, disse assim, tem crente, irmão, que está com dor de cabeça, está orando para Jesus curar a dor de cabeça dele. Ele falando, para dor de cabeça eu tenho na dor.
Eu já gosto, Jesus. Meus irmãos, de chegar em Jesus. Jesus está doendo, não só a cabeça, mas se estiver doendo qualquer coisa, Jesus, Ele cura. Jesus, Ele cura. Muitas vezes o nosso coração, irmãos, por isso que Jesus diz, porventura quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Estamos acostumados muitas vezes a viver no mundo da razão, das farmácias. Sabe uma coisa que me preocupa? É tanta farmácia que está tendo por aí, irmão. É farmácia atrás de farmácia. Se brincar daqui um pouco, irmão, nós estamos gastando mais na farmácia do que no mercado. Porque na farmácia também agora tem até salgadinho para vender, tem picolé para vender, tem sorvete para vender, tem Coca-Cola para vender, tem chocolate para vender. Está vendendo tudo na farmácia. E aí de repente nós estamos enfermos. Nós lembramos de tudo, irmão. Lembramos até de ligar para pegar a receita de que deve comprar, o que não deve comprar. Mas Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sua sogra. Jesus, Ele continua o mesmo hoje, como Ele era ontem e eternamente o mesmo Deus. Se nós estamos passando momentos difíceis, Jesus, Ele tem o tempo, Ele tem a hora, Ele tem o momento de te curar, de restabelecer a sua saúde. O pastor contou o testemunho, estava lendo, ele falou o seguinte: eu fui na casa de um empresário, tinha jatinho, carrão de luxo, era de monte. E quando estava orando, ele falou: pastor, eu quero paz na minha vida. E depois o pastor também teve a oportunidade de ir numa casa bem simples. E quando chegou na casa, ele já começou ouvindo. Quando anunciaram: o pastor está aí, a irmã, deitada numa cama, com câncer. Mas ela estava cantando um hino da harpa. Se tu, minha alma, a Deus suplicas, mesmo quando ainda não recebemos, nós não podemos deixar de confiar que o Jesus que está na casa, Ele cura, Ele cura. Eu não sei se tu está enfermo nesta noite, eu não sei se alguém da tua casa está enfermo esta noite, mas espera em Jesus, porque Ele chega, Ele entra e Ele dá a vitória. E na terceira casa que Jesus entra no Novo Testamento é na casa de Levi, né? E Levi era cobrador de imposto. Sabe que temos algum dos irmãos que é cobrador de imposto? Hoje não é cobrador do imposto, é fiscal, né? Da Receita Federal. Estava fazendo um curso esse final de semana passado. Aí tinha as apresentações. Aí, irmão, alguém colocou em pé e disse assim: eu sou fiscal da prefeitura. Irmão, a sala se transtornou, né? Agora assim, vamos... Estou aqui estudando porque esse pessoal inventa tanta coisa. E aí está um fiscal também. E Levi era um cobrador de imposto. Ele não era bem quisto, né? Era aquele sujeito que se ele chegasse, ninguém ali dos judeus da época queria amizade com ele. Porque ele era cobrador do imposto. Você está do lado dos romanos, né? Temos que tomar cuidado, irmão, porque aí está chegando uma época aí de política, alguém pega a bandeira, pega para lá e pega para cá, mas nós temos que lembrar, irmão, nossa bandeira é Jesus Cristo de Nazaré. Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo e vai voltar para arrebatar a sua igreja. E estar naquela disputa, um é cobrador de imposto, é de Roma, nós não gostamos desse povo de Roma, nós não queremos saber desse povo de Roma.
Imagina a casa de Mateus, de Levi. Imagina, irmão, que ele não recebia muita visita, não. Que ele não era bem quisto. Não era popular. Ele era dos romanos. Mas quem que entrou na casa dele? Jesus de Nazaré. Jesus entrou na casa dele. Muitas vezes, o que impede a nossa comunhão é o pecado. E Jesus entrou na casa de Levi, um cobrador de imposto, comeu com pecadores. Isso escandalizou a muitos fariseus. Mas Jesus deixou claro que veio para aqueles que necessitam, que reconhecem sua necessidade de perdão. Ele ofereceu naquela casa graça e perdão a todos que estavam dispostos a recebê-los. Muitas vezes, irmãos, é na nossa casa, é no nosso lar, que não tem oportunidade para perdão. Porque muitas vezes nós erramos e ferimos as pessoas que nós mais amamos, mas não somos sensibilizados, não damos lugar para o Espírito Santo sensibilizar a nossa vida, para nós pedirmos perdão ou para nós perdoarmos. Mas quando nós chegamos na casa de Deus, quando nós chegamos à igreja, nós somos muitas vezes os primeiros a chegar aos pés de Jesus e pedir perdão a Jesus, a dizer: Jesus, me perdoa porque eu sou falho, me perdoa porque eu tenho muitos defeitos, mas nós não temos capacidade de consertar e de conceder perdão no nosso lar. Então as pessoas vivem uma vida inteira sem pedir perdão. Eu me lembro de um cliente que a gente tinha, e ele era esporádico. De repente a esposa dele foi lá no escritório e disse: e o fulano de tal? Não, deu câncer nele, ele morreu. E ela me contando a história. Mas antes dele morrer, eu levei as filhas dele lá. E ele pediu perdão para as filhas dele. E as filhas dele pediu perdão para ele. E aí ele morreu. Não é bem fácil, irmão. Lá, você errou na sua casa. Errou com quem você mais ama. Chegue nele: me perdoa. Quero te pedir perdão. Eu quero ir para a casa de Deus para sentir a presença do Espírito Santo. Eu quero chegar diante de Jesus e dizer: Jesus, perdoa as minhas falhas. E olhar aqui e dizer: Jesus, olha o meu coração. Eu também sou pecador, mas eu peço perdão. Muitas vezes a gente acha que não tem que pedir perdão. Mas somos imperfeitos, irmãos. Somos imperfeitos, por isso que quando nós ficamos sabendo que alguém vai visitar a nossa casa, geralmente pega sempre tudo arrumadinho. É assim, irmãs? O que nós queremos? Se alguém vir aqui, tem que avisar antes. Não é assim? Nós temos que avisar antes. As casas mais preparadas para receber visita são as casas do pastor, que já está esperando que qualquer hora chega crente. Chega crente, toda hora pode aparecer algum crente na casa do pastor. Isso é natural. Mas nós, pessoa comum, nós não fica esperando receber visita toda hora, né, pastor? É difícil, É difícil. Nessa hora aí você fica tranquilo. Mas se já pensou, Jesus bate na sua porta, você grita: menino, vai ver quem é. Aí de repente volta: papai, mamãe, Jesus está aí. Mas você abrindo a porta, Jesus olha para ti. E quando você olha, levanta os teus olhos e olha para Jesus, você vê nos olhos de Jesus que Jesus já está vendo tudo. Jesus não precisa ir no teu quarto para saber o que tem no teu quarto. Jesus não precisa ir na tua cozinha, abrir aquele armário e ver que não tem pó de café e nem açúcar para oferecer um cafezinho para ele. Jesus já sabe de tudo. Você não precisa dizer para Jesus: Jesus, eu não comprei essa semana aquele pãozinho de queijo congelado para colocar para o senhor comer um pãozinho aqui. Jesus já sabe de tudo, porque quando ele olha, ele vê o teu coração.
Ele vê como que está o teu coração. E você precisa liberar perdão na sua casa, para você ter um coração que pode chegar à presença de Jesus e pedir para que Ele perdoe os teus pecados. Porque todos nós queremos, irmãos, o favor de Deus. Mas muitas vezes nós não temos favor de Deus para dar para ninguém. E Jesus, Ele está olhando e vendo o teu coração. A quarta casa que Jesus visita no Novo Testamento, o texto diz que a casa era dele. A casa era dele. Tem gente que não vai esperar, irmão. Quando ele ficar sabendo, é igual eu e meu irmão, quando nós morávamos um do lado do outro. Quando a gente sabia que o pastor estava visitando ele, eu já ia lá para evitar que o pastor viesse aqui. Eu já pegava numa visita só e já arrumava tudo. Porque às vezes a casa não estava tudo certinho para receber o pastor. Ele não tinha. Eu já aproveitava o café do meu irmão, já aproveitava o pão dele, né? E aí eu já comia junto com o pastor. E aí quando o pastor ia embora, já aproveitava a oração, que eu morava do lado do meu irmão. Então é bem mais tranquilo, né? Imagina você está ali, você mora perto do irmão, você fica sabendo, Jesus está na casa de fulano. Deixa então, eu vou aí. Precisa Jesus se preocupar não. Precisa se preocupar não, Jesus. Você está na casa do meu irmão, eu vou aí. É mais fácil, é um café só, é um pão só, é um requeijão só, né? Já aproveita. Quando Jesus estava em casa, veio 4 amigos carregando um paralítico. Aquele irmão que ele não espera Jesus passar na sua porta, na sua casa, ele já quer levar para Jesus. Conta para Jesus nesta noite, onde está a tua dor? O que você está escondendo de Jesus onde está doendo? Por que você faz aquelas orações igual o fariseu? Aquela oração bonita, mas não é o que está no teu coração. Quebranta o teu coração nessa noite, conta para Jesus, leva para Ele. Conta para Ele, Jesus, um dia eu não era paralítico, mas hoje eu estou paralítico. Sabe, Jesus, um dia eu tinha ânimo de fazer as coisas para o Senhor. Hoje eu estou assim, não paralítico, eu estou quase morrendo. Tem ânimo. Antes de Jesus chegar na tua casa, o que eu queria era sentir a sua presença. O que eu queria era ser renovado. O que eu queria era falar em línguas estranhas. Hoje eu estou assim, mais para lá do que para cá. Sabe, irmão? Tem vezes que a gente está vivendo uma vida de paralítico. A gente vai se alguém levar. A gente vem se alguém trazer. Entendeu? Irmão, parece que nós somos casquinha de ovo de vez em quando, não pode falar nada. Eu já não vou mais na igreja. Não. O irmão não me cumprimentou. O irmão não me saudou. O pastor não me viu. Eu não tive oportunidade. Eu não ganhei cargo. Eu vou para tudo quanto é lugar. Nossa, eu não vou mais na igreja ali. Eu vou pegar a minha carta, né? E tem vez que não pega nem carta. E vai. E está esse paralítico aí, irmão, sendo levado de um lado para o outro. Mas se tu veio aqui carregado por alguém, Jesus te levanta nesta noite. Se você está aqui nesta noite carregado, sem força, você nem sabe como que você veio aqui, você veio arrastando, parece que você caiu no culto, né? Parece que caiu no culto, de repente, quando você menos pensou, poxa vida, estou na igreja. Agora eu não vou mais poder sair, cheguei aqui no culto, é terça-feira, mas se eu tivesse lembrado de um compromisso que eu tinha, eu não tinha ido no culto, mas de repente você caiu no culto, e Deus está te falando, Ele te levanta, você não vai mais ser levado, você não vai mais ser levado, você não vai ser mais levada, Jesus vai te dar perna, Jesus vai perdoar os teus pecados, Jesus vai te levantar, para você voltar. O que aconteceu com esse paralítico? Ele chegou levado, mas ele voltou andando para casa. Você pode ter chegado aqui trazido, mas você vai voltar andando para casa, porque Jesus te levanta nesta noite. Ele te restaura.
seu coração está cheio de desânimo, de fraqueza. E você quer pegar e voltar para o mundo, como fez Agar? Já tem crente que está na igreja, mas não está bom. Ele arruma confusão na igreja, para depois querer voltar para o mundo, ainda falando mal da igreja. Agar saiu da casa de Abraão, fugida de Sara, sua senhora. E o anjo a encontrou na divisa entre o Egito e a terra da promessa. E disse para ela: da onde tu vens e para onde tu vai? E disse mais: Deus ouviu a tua angústia. Já viu a angústia falar, irmão? Quando você está angustiado, você tenta expressar. Como vai? Você vai falar, expressar a angústia. Mas Deus disse para ela: eu ouvi a tua angústia. Você pode ter chegado aqui angustiado, carregado, mas Deus te ouviu. Ele olhou no teu coração. E Ele traz restauração para a tua casa, para a tua vida nesta noite. Nosso pastor já está conosco, pastor? Quinta casa em que Jesus entrou no Novo Testamento, na casa de Simeão. E rogou-lhe um dos fariseus. Esse aqui é aquele que vai no pastor e diz: pastor, vai lá em casa. Aí ele não se contenta só chamar uma vez, ele insiste. E acaba que o pastor vai, né, pastor? Vai visitar o irmão. E chega lá, ele convidou Jesus. E era o costume, se você chegasse e convidasse alguém, você tinha que recepcioná-lo bem. Por exemplo, eu convido o pastor Daniel para ir lá em casa. De repente ele chega lá em casa, eu estou lá limpando a casa. Ô pastor Daniel, o senhor está bem? Eu chamei ele está em casa e eu continuo limpando a casa. Né? É bem difícil eu limpar a casa, que hoje ela praticamente se limpa sozinha. Tem tanta coisa que se limpa sozinha, né? Ela fugindo de limpeza. Mas, aí eu estou ali e não o recebi como meu convidado, sendo que eu o convidei. E eles não deram água e nem lavaram os pés de Jesus, como era de costume de se fazer quando convidava alguém. Mas tinha uma mulher que ela estava ali naquela casa, não como convidada, mas lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Lágrimas. Quer dizer, Jesus está na tua casa, Jesus te salvou, Jesus perdoou os seus pecados, e por que você vai chorar nos pés de outros, sendo que Jesus está à tua disposição? Chore aos pés dele. Porque nós choramos mesmo, irmãos. Só que o problema é que muitas vezes nós choramos no lugar errado. Nós choramos para a pessoa errada. Nós choramos do jeito errado. E se nós chorarmos nos pés de Jesus, Jesus vai nos restaurar e curar a nossa alma e o nosso coração. Na sexta casa que Jesus entra no Novo Testamento é na casa de Jairo, porque a sua menina estava enferma, estava prestes a morrer. Enquanto ele saiu para procurar Jesus, a sua filha não tinha morrido ainda, estava viva. Mas quando ele encontrou Jesus, alguém disse: não incomode mais o mestre, porque ela já está morta. Mas Jesus entrou na casa dele e trouxe vida,
e trouxe vida, e trouxe vida. E muitas vezes você está na casa de Deus, e aí você vai para a tua casa, e você está naquela situação de morte na tua casa, não uma morte física, mas uma morte espiritual. Tu ouve a mensagem não te toca, você ouve o hino não te toca, você ora e não sente a presença de Deus, a sua vida está na igreja como uma penitência, como um sacrifício sem sentido, você não tem mais esperança, porque você diz que o teu caso é de morte, mas Jesus traz vida para a tua vida espiritual nesta noite. Se tu não sentia mais a presença de Deus, esta é a oportunidade de tu levar fogo para a tua casa deste culto, de levar vida para a tua casa deste culto, porque Jesus, Ele tem vida. Ele entrou na casa de Jairo e ressuscitou sua filha que estava morta. Em meio à tristeza e ao desespero, Jesus trouxe esperança e vida. Muitas vezes você está aqui e alguém já deu um diagnóstico de morte, dizendo: não tem mais jeito para o teu filho, não tem mais jeito para a tua filha, não tem mais jeito para a tua esposa, não tem mais jeito para o teu esposo. Mas saiba de uma coisa: Jesus, Ele traz vida, Ele traz esperança. É Jesus que aonde tem morte, Ele torna a trazer a vida. A sétima casa em que Jesus entra no Novo Testamento é na casa de Marta e Maria. Imagina, irmãos, Jesus já está quase batendo na tua porta, já passou na casa de tantos irmãos nessa noite, né? Já trouxe alegria no casamento de Caná da Galileia, já curou a sogra de Pedro, já perdoou Levi, já recebeu lágrimas, já restaurou aquele que estava sendo levado em sua casa, o paralítico. E agora Jesus entra na casa de Marta e Maria. E o texto vai dizer: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Jesus visitou a casa de Marta e Maria. E ali nós vemos que teve uma escolha. Maria escolheu ficar aos pés de Jesus para ouvir a palavra. Já Marta, ela se viu ocupada em muitos afazeres para satisfazer ali, receber a Jesus, o seu convidado. Esse é o problema, irmãos, do serviço sem o tempo para a palavra. Nós temos que ter o servir e o tempo para nós ouvirmos a palavra. O perigo que nós enfrentamos diante do serviço do Senhor é não ter mais tempo para a palavra. E quando o serviço acabar, o que vai nos restar é a palavra, que é a presença de Jesus. Temos que ter a palavra, temos que buscar a palavra, orientação da palavra, porque a palavra de Deus é bússola. Nós precisamos ter no nosso serviço ao Senhor a palavra do nosso Senhor em primeiro lugar. Que nós corremos risco de monopolizar de tal meio que nós vamos ser crente, nós vamos servir enquanto tiver um cargo, de quando tiver uma função, de quando tiver,
o nome. E se acabar isso, porque acaba, irmão, o tempo passa. O que hoje nós conseguimos fazer, amanhã não vamos conseguir mais fazer, porque a idade chega. E é o que nós temos que ter, é a palavra. E a palavra é o quê? É Jesus, a presença de Jesus em nossa vida. Não corremos riscos, irmãos, de nos empenharmos tanto para servir, e no final nós descobrirmos que nós servimos a nós mesmos e os nossos próprios interesses, a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos. Então precisamos servir ao Senhor de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, mas com a palavra de Deus em nossa vida. É preocupante quando nós nos entristecemos, quando temos que sentar para ouvir. Eu lembro quando eu era cooperador, o pastor Carlão era um dos meus líderes. Ele chegou um dia, eu estava cooperando na porta, tinha muito cooperador, e ele falou para mim: irmão Ricardo, hoje o senhor não precisa estar aqui cooperando, o senhor vai assistir o culto, sentar. Aí eu subi lá em cima, sentei, irmão, passei o culto todo triste, todo aperreado, porque eu não estava cooperando. Eu queria era estar lá na porta, eu não queria estar sentado, ouvindo, eu não queria estar ali no culto. Muitas vezes, irmão, nós vamos para o culto com o intuito só de servir, e se nós temos que sentar, já não está bom para nós, porque já nos desligamos da palavra. E aí, irmão, fica uma coisa tão difícil, porque o crente é para ter comunhão com Cristo, e de repente o crente está ali só vivendo uma vida que já não tem mais alegria, não tem mais sentido, não tem mais felicidade, não tem mais a presença de Deus. Não adianta nós fazermos nada para Deus sem a presença de Jesus, sem a alegria de Jesus. E aquele dia, irmão, eu vi em mim mesmo qual que era a intenção do meu coração, porque Deus sonda os nossos corações e conhece a intenção do nosso coração. Muitos querem servir para aparecer, muitos querem servir para ter nome, muitos querem servir para ter credencial, muitos querem servir para isso e para aquilo, mas nós devemos querer servir, porque Ele morreu na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, e agora a nossa vida é servir a Cristo. Para mim, como disse Paulo, para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. A oitava casa em que Jesus entrou no Novo Testamento, na casa de Zaqueu, para levar salvação. Se você está orando, fazendo campanha para Deus salvar alguém da tua casa, saiba de uma coisa: Jesus, Ele continua salvando. Como Ele salvou Zaqueu. E disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus, Ele continua, irmãos, salvando, perdoando os pecados. Às vezes nós estamos com alguém que nós amamos, afastados dos caminhos do Senhor, e nós mesmos no nosso coração não temos mais esperança. Não temos mais esperança. Mas eu quero te dizer, nesta noite, que Jesus salva. Que Jesus, Ele salva. Que Jesus, Ele resgata. Que Jesus, Ele traz de volta. Eu lembro de um jovem amigo meu, que ele casou, e logo depois de casar veio as dificuldades, ele se afastou da presença de Deus, ele largou a sua esposa, e ele foi viver a vida dele longe, afastado. E um dia ele estava contando, depois que ele já tinha reconciliado, ele contando que um dia ele estava sentado, e ele teve, ali naquele momento, ele olhou para tudo para trás, e disse: eu
preciso voltar para minha casa. E ele voltou para a casa dele, a esposa dele recebeu ele de volta. Então, irmãos, pode estar difícil para mim, para ti, mas o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Não desista, continue orando, continue pedindo. Jesus, Ele salva. Ele entrou na casa de Zaqueu, um cobrador de imposto desprezado, trouxe salvação. Zaqueu foi tocado pela presença de Jesus, decidiu mudar a sua vida e corrigir os seus erros. Jesus declarou que a salvação havia chegado àquela casa. Muitas vezes você está aqui, mas o Senhor sabe como está a tua casa. Quando tu voltar, volte cheio com a presença de Deus. Volte cheio da presença de Deus. Muitas vezes nós queremos pegar assim, a Bíblia assim, irmão, pegar a cabeça de parente da gente, que a gente quer que ele seja salvo, e pegar assim, parece que abrir a cabeça e abrir os olhos. Veja, meu filho, minha filha, o que Jesus é, o que é a salvação, o que é o inferno, o que está preparado para os salvos. Jesus está voltando, mas o que acontece, irmãos? Nós não conseguimos, mas se nós voltarmos para a nossa casa nesta noite com a presença de Deus, não vai precisar nós dissermos: eu e minha casa servimos ao Senhor. Alguém vai olhar e dizer: eles e a sua casa servem a Deus, pois vão ver a presença de Deus na sua vida e vão querer grudar em você e dizer: eu quero o que você tem. E muitas vezes a gente fica implicando com alguém, mas nós estamos sem presença. Leve a presença para a tua casa. Leve a presença de Jesus para a sua casa. Leve a presença de Jesus para a tua casa. Cheio da presença, cheio da unção. Nós vivemos em um tempo que o inimigo das nossas almas, ele quer de tudo nos encher com todo tipo de tranqueira, para não ter espaço para o Espírito Santo. Eu costumo dizer que não é mais aquele abre bem a tua boca que eu te encherei, porque se abrir a boca é perigoso transbordar tudo que tem, mas não é de Deus. Mas se nós nos esvaziarmos nesta noite o nosso coração e pedirmos para Jesus: me enche Jesus, me enche Jesus, me enche Jesus, pois eu quero levar a tua presença para minha casa, pois a tua presença há salvação. Na nona casa que Jesus entrou, foi na casa de Caifás. Mateus 26, 57. E os que o prenderam levaram a Caifás, sumo sacerdote, onde estavam reunidos os escribas e os anciões. Jesus foi levado à casa de Caifás, onde enfrentou um julgamento, mesmo sendo justo. Enfrentou uma condenação, mesmo sendo a própria justiça. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pela sua morte na cruz, hoje nós estamos justificados perante o Pai, pelo seu sangue vertido, porque nós não fomos comprados com prata, com ouro, mas com o sangue de Deus. Hoje, irmãos, nós estamos aqui como igreja perseguida. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. No Pentecoste, Ele derramou sobre nós o seu Espírito. E Ele disse naquela parábola dos talentos: ao que tem, mais será dado. Mas o que não tem, até aquilo que não tem, lhe será tirado. Isso fala que, irmãos, pouco tempo a igreja vai ser arrebatada. E nós que temos o Espírito Santo, Jesus quer dar mais do seu Espírito. Jesus quer dar mais do seu Espírito. Jesus quer dar mais de sua virtude. Jesus quer dar mais da sua presença. Jesus quer batizar mais com o Espírito Santo. Jesus quer renovar mais crente. Hoje parece, irmãos, que nós estamos vivendo só de passado. O passado era pentecostal. Nós temos nome de pentecostal, mas nós precisamos ter o fogo aceso no nosso coração.
Jesus, ele foi levado à nona casa para ser condenado, mas ele morreu na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos, irmãos, paz com Deus, através do seu sacrifício. Em momentos de injustiça, nós vivemos em um mundo injusto, cheio de injustiça, justiça social, justiça política, injustiça de todos os lados e de todos os meios. Mas sabemos que Deus tem um propósito maior para a igreja dele. E nós seremos arrebatados. E estaremos com o Senhor nos céus. Na 10ª casa em que Jesus entrou no Novo Testamento, foi no cenáculo para levar comunhão. E antes de sentar-se à mesa, Jesus ele pegou a toalha, ele pegou a água e lavou os pés dos seus discípulos. Isso nos mostra, irmãos, que para nós termos comunhão uns com os outros, nós precisamos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Pois na casa de Deus, irmãos, não é como o mundo, em que se vale é o que se tem. Aqui o que nós temos e o que nós podemos receber em abundância cada dia mais é a presença do Espírito Santo de Deus. Aquele que pedir, recebe. Aquele que clamar, recebe. Aquele que buscar, recebe da presença do Espírito de Deus. Jesus no cenáculo reuniu seus discípulos para a última ceia, instituindo a santa ceia do Senhor, a nova aliança. Ele compartilhou o vinho, compartilhou o pão. A comunhão com Cristo é fundamental para a nossa vida espiritual, para termos comunhão e unidade uns com os outros. Aí, irmão, nós pensamos, Cristo lavou os pés dos seus discípulos. Por que alguém coça a língua para falar do seu irmão? Por que alguém dá ouvido para quem quer fofocar? Porque alguém tem prazer em, às vezes, ouvir algo que não é bom do seu irmão. E o pior, muitas vezes, leva isso para dentro do seu lar, para dentro da sua casa. Aí o que os seus filhos vão ter de histórico da igreja? Não, meu pai, enquanto era crente, ele falava do pastor, ele falava da irmã, ele falava do porteiro, ele falava da recepção, ele falava de todo mundo lá em casa. Isso que temos que considerar, irmãos, uns aos outros superior a nós mesmos. Não podemos dar lugar, irmãos, à fofoca. Não podemos dar lugar ao disse-me-disse. Não podemos dar lugar para a contenda. Temos que lembrar que todos nós somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Que todos nós, para Deus, temos o mesmo valor. Na 11ª casa em que Jesus ele entra, na casa dos discípulos, para levar visão espiritual aos discípulos. Lucas 24, 30, 31. E aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e partiu e lodava. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram. Jesus apareceu aos dos 2 discípulos na estrada de Emaús, mas eles não o reconheceram até que ele partiu o pão. Nós temos que pedir, irmãos, ao Senhor Jesus, que Ele abra os nossos olhos espirituais, para nós não sermos cegos espiritualmente, para não vermos o Senhor agindo no nosso meio, para nós não vermos as bênçãos do Senhor sendo derramadas em nossos meios, para nós não vermos o que Deus tem nos proporcionado em sua presença. Quando Ele se revela a nós, nossa perspectiva muda, passamos a entender melhor os propósitos de Deus. Deus tem propósito para cada um de nós. Deus tem propósito específico, Ele tem chamada, Ele tem uma missão para
cada um de nós. E muitas vezes estamos vendo somente a dificuldade, como o moço de Eliseu. Ele viu um grande exército que estava ali para os prender, para os matar. Mas quando Eliseu ele orou, ele viu que era mais por eles do que contra eles. Às vezes nós olhamos, irmãos, as dificuldades que nós enfrentamos com um olhar de tanta incredulidade mesmo. Nós não vemos o que Deus já fez por nós, nós nos esquecemos tão facilmente. Temos, parece, amnésia espiritual. Quantas vezes Deus já não te livrou? Quantas vezes Deus já não te abençoou? Quantas vezes Deus já te poupou? Quantas vezes Deus já te deu vitória? Quantas vezes Deus já ouviu a tua oração? E de repente vem a dificuldade, você já desespera. Deus, Ele continua no controle. Peça a Ele, Senhor, me dá visão espiritual para me entender este momento que eu estou passando. Na 12ª casa e última casa, na casa dos discípulos para fortalecer a sua fé. Naquele momento, para mostrar para Tomé, porque Tomé já não estava crendo que Jesus tinha ressuscitado. É um perigo, irmão, nós ser discípulos incrédulos. Tem discípulo incrédulo. Jesus curou. Não curou nada. Jesus libertou nada. Jesus está batizando. Não, isso é movimento. Nada, Ele é a favor. Ele sempre é contra. Nós vimos Jesus. Não, eu só acredito se eu ver. Jesus chegou e disse, coloca aqui, Tomé. Nós não podemos, irmãos, sermos crentes incrédulos, só acreditar se ver. Mas nós temos que acreditar, sem duvidar, que o Senhor Ele continua curando, Ele continua batizando, Ele continua salvando, Ele continua restaurando, Ele continua ouvindo a oração. Jesus entende as nossas dúvidas, está disposto a nos encontrar onde estamos. Ele nos fortalece na fé, revelando-se a nós de maneiras tangíveis e pessoais. Nós precisamos, irmãos, orar com o intuito de Deus nos dar experiências, para nós não vivermos mais só de passado, dos nossos irmãos que já estão com Cristo, né? Antigamente nós ouvimos, olha, tanto testemunhos impactantes, testemunho daquele irmão que estava num lugar onde que não tinha nada, acabou o combustível, ele orou a Deus, deu partida e o carro funcionou mesmo sem combustível. Hoje, né, não, se tiver faltando, não tem Starlink aqui, vamos chamar o socorro. Aí, em vez de nós pedirmos a Deus para o Senhor realizar o milagre na nossa vida, nós muitas vezes procuramos o socorro da razão. Mas nós precisamos, irmãos, orar, pedir para que Deus Ele venha nos dar experiência, para que quando a nossa geração passar e vier outra geração, eles possam ter vivido as experiências que nós vivemos junto conosco e possam dizer, Jesus curou, eu estava lá, os irmãos oraram, Jesus batizou, Jesus salvou, lá em casa. Nós sempre oramos, está com alguém com dor de cabeça, vamos orar. Não é toda vez que Jesus cura uma dor de cabeça, pastor, mas Jesus cura a dor de cabeça. Não é toda vez que Jesus cura a febre, mas Jesus cura. Eu não sei qual dia que vai ser a vontade dele curar. Eu não sei qual dia vai ser a vontade dele de abrir a porta. Eu não sei qual dia vai ser a vontade dele de repreender uma enfermidade, de sarar uma enfermidade. Mas sabe o que eu faço? Eu não paro de pedir. Jesus, cura! Muitas vezes lá em casa eu oro, está doendo, vamos orar. Está com febre, vamos orar. Oramos, parou? Não, vamos orar de novo. Oramos, parou? Não, vamos orar de novo. Eu não sei se as crianças falam para alegrar a gente que parou ou parou mesmo, mas eu creio que Jesus curou e cura mesmo.
Um dia a Raquel chegou no pronto atendimento da Unimed, numa situação assim, vai ficar internado vários dias, do jeito que ela estava. Do jeito que ela estava, ela ficar internada de vários dias. Na tarde ela já estava correndo, porque o nosso Jesus é assim, irmão, Ele cura. Nosso Jesus é assim, Ele faz um milagre. Mas se nós não pedirmos, se há tristeza, peça que Jesus traz alegria. Se você está doente, Jesus, Ele cura. Se enfrentamos dificuldades, Jesus proporciona restauração. Se vivemos em pecado, Jesus, Ele tem o perdão. Se estamos cansados, Jesus nos concede unção. Se há morte, Jesus, Ele traz vida. Se há desesperança, Jesus nos oferece a sua palavra. Se estamos perdidos, Jesus nos dá a sua salvação. Se há barreiras, Jesus proporciona comunhão. Se há injustiça, Jesus foi julgado, condenado, mas hoje nós somos justificados por sua morte na cruz do Calvário. Se não conseguimos ver uma saída, Jesus nos dá visão espiritual. E se nós estamos desacreditados, Jesus nesta noite, Ele fortalece a nossa fé. Mas em tudo, irmão, nós não podemos voltar para casa sem a presença. Salomão disse na sua oração: esse templo é bonito, tem 40 toneladas de ouro, foram tantos mil homens para construir, mas se não tiver Deus, a tua presença não vale nada. Temos que ter na nossa casa, na nossa vida, a presença de Jesus. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Podem glorificar a Deus por esta maravilhosa palavra. Aleluia, a gente aprende, cada dia mais a palavra do Senhor se renova. Nós vamos ouvir nossa irmã Lucilane louvar ao Senhor. Enquanto ela estiver louvando a Deus com o hino, nossos oficiais estarão recolhendo os dízimos e as ofertas para a manutenção da obra do Senhor.